Olá, geração eleita, povo de Deus. Estou aqui de novo, voltei da companhia de vocês. Mais uma noite da nossa semana jovem. Imagine você com a sua família indo para São Paulo, 2 da manhã, Avenida Brasil. Você está ali com o coração na mão, pensando o que iria ocorrer se o seu carro parasse de funcionar. E você exatamente acaba de pensar e acontece isso. Você parece não acreditar, mas não resta outra alternativa que não sinalizar e estacionar. Para complicar, começa uma chuva e você fica sem saber o que fazer. Abre a porta do seu veículo, vai para a pista, sinaliza, quase se joga na frente dos carros e ninguém para. Mas lá pelas tantas, um filho de Deus aparece e lhe socorre. Imagine o que você sentiria em relação a essa pessoa que lhe socorreu num momento tão delicado da sua vida. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus contou essa história sobre a figura do bom samaritano, que prestou seu socorro, demonstrando seu amor, sua solidariedade para alguém que muito precisava. Eu e você devemos ser instrumentos de Deus para socorrer as pessoas que precisam ser abraçadas pelo amor de Deus. Jesus deixou 2 grandes mandamentos para que pudéssemos auxiliar, dirigir a nossa vida nesse sentido. O primeiro mandamento fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E o segundo grande mandamento diz assim: amar ao próximo como a si mesmo. Que eu e você nesta noite possamos ser alcançados por esse tão grande amor através da mensagem que iremos ouvir. Amém.
Boa noite. Esse é um momento muito especial. É o momento da oração intercessora. Eu tenho aqui em minhas mãos muitos pedidos de oração. E eu convido você para, junto comigo, elevar o nosso pensamento ao nosso bom Deus e juntos interceder por cada pedido aqui. Amado Pai, eu te agradeço pelo teu grande amor para conosco. Eu te agradeço porque tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Eu coloco em tuas mãos todos esses pedidos e o Senhor visite a cada um com teu Santo Espírito, que eles se sintam abraçados por ti, que eles recebam o poder da transformação e da cura. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Diferente cada dia.
mistério oculto nesta morte. Que história sombria é contada na cruz, porque ainda no Monte Calvário insiste em limpar o centro do mundo, porque
salvar. Olá pessoal, eu quero primeiramente desejar uma boa noite para cada irmão que está nos acompanhando nessa semana de oração jovem, e quero dizer também que em breve nós iremos também reunir com os irmãos na igreja para agradecer o nome de Jesus. Eu também quero cantar um hino, onde que os irmãos estiverem, que fiquem espíritos de oração.
Queridos irmãos e amigos da Igreja Adventista em Jacarandá, queridos irmãos aí, capixabas, povo de Marataízes, alegria podemos estar passando essa semana juntos. Estamos aí em mais um tema, já chegamos já praticamente na nossa reta final. Vamos falar aqui sobre nesses últimos temas, verdades fundamentais relacionadas ao reino de Deus, e quero muito que esta mensagem mais uma vez possa falar ao seu coração, como fala sempre ao meu. Essa semana nada de novo, estamos relembrando temas que você conhece. Mas a minha oração, que eu tenho clamado a Deus todos os dias, até para que Deus complete aquilo que eu não conseguir expressar aqui nessas mensagens mais curtas, é que principalmente o nosso bondoso Deus, através do Santo Espírito, possa fazer com que você relembre a essência do Evangelho de Deus, a essência da mensagem que Jesus nos apresentou através da tua santa palavra, através daquilo que Ele compartilhou conosco no seu lindo ministério aqui nesta terra. Então, a mensagem de hoje também será um pouquinho sobre estas verdades fundamentais que o nosso Cristo apresentou para todos nós. A gente vai depois recapitular um pouquinho o que nós já falamos, mas hoje eu quero só lembrar você que ontem eu comentei sobre a questão do estudo da Bíblia. Te orientei até acerca de um caderninho para você escrever, não sei se você conseguiu fazer este caderno aí. Quero incentivar você a ter essa experiência, tem sido transformadora para mim. Os hábitos espirituais são presentes maravilhosos de Deus, a gente cresce espiritualmente quando nós criamos hábitos espirituais. Porque você sabe, amigos, bem sinceros aqui, né? Clube de Jovens Bons Amigos, é o seguinte, nossa natureza não gosta do espiritual. Se você pensar assim, pastor, eu não tenho prazer de orar, não tenho prazer de ler a Bíblia, não gosto de... É porque nossa natureza, amigo, gosta do que é mal, gosta do pecado. Nós estamos há muitos anos sendo deturpados pelo pecado. Então é claro que a nossa natureza não vai gostar, de maneira nenhuma, de podermos viver experiências espirituais, é claro. Então você tem que fazer até gostar. Tem que forçar um pouquinho, tem que criar estratégias, tem que aproveitar as ferramentas, tem que aproveitar. E Deus não nos deixou sem material, né, amigo? Nós temos muita coisa boa para a gente poder crescer. Só não aprende quem não quer, porque afinal de contas, Deus tem nos dado muito para a gente poder compreender um pouco mais sobre a palavra dele, tá? E hoje eu quero falar um pouquinho também sobre oração, antes de nós entrarmos aqui definitivamente no texto, e falar da importância que nós temos de termos hábitos especiais de oração. Na semana de oração que eu fiz aí com vocês, eu falei um pouquinho sobre um projeto que eu faço muito nas igrejas, faço aqui na FAD Minas, que é o Parada 93. É um projeto onde você para orar às 9 da manhã, às 3 da tarde. Eu conheço pessoas que continuam fazendo Parada 93 depois da semana de oração, e isso me alegra muito. Da mesma forma como eu conheço pessoas que vão me encontrar aí, me encontram por aí, dizem, pastor, olha, eu estou fazendo o caderno lá, anotando os textos e vendo que Deus tem falado comigo, tem sido uma bênção. Quero incentivar você para continuar com essas experiências. Mas hoje eu quero falar um pouquinho, amigo, sobre a importância da oração intercessória. É bom nós orarmos pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, orarmos para aquilo que nós queremos. Deus quer que nós possamos conversar com Ele. É claro que antes da palavra sair à boca, Deus já sabe, mas Deus quer muito que ao conversar com Ele, possamos abrir o coração como amigo. Afinal de contas, a oração é a respiração da alma. Afinal de contas, vocês sabem que as nossas células, elas precisam de pelo menos duas coisas para poder sobreviver, que é de alimento e de oxigênio. Nós sabemos, então, que a nossa vida espiritual também precisa de pelo menos duas coisas para sobreviver, que é do alimento da palavra de Deus e da respiração da alma, que é a oração. Então, eu preciso incentivar você a continuar a sua vida espiritual através da oração. Eu não sei se você tem alguém que ora por você. Para mim, uma das melhores expressões de amor que existe, melhores declarações de amor que existe é alguém que ora de verdade por você. Tem gente que diz que ora, mas não ora, mas eu estou dizendo de pessoas que você sabe que ora mesmo. Eu tenho pessoas que Deus me deu na minha vida que oram por mim, assim, que eu sei que intercedem de madrugada, que acordam, que colocam o meu nome no altar de Deus, que pede por mim, que intercede por mim, que eu sei que se eu estou passando por alguma coisa eu posso ligar para essa pessoa e eu sei que ela vai estar orando, porque ela já ora por mim constantemente. E essas pessoas que oram por nós não nos permite que nós desistamos da nossa jornada espiritual, né? Então, alguém que ora por mim é algo extraordinário. Então, se você tem alguém que ora por você, amigo,
Se você tem, agradeça a pessoa. Eu quero incentivar você a mandar uma mensagem para ela agradecendo. Ela falou, olha, hoje eu quero te agradecer porque você ora por mim. Agradecer porque as suas orações são fundamentais na minha jornada, na minha vida com Deus. E eu louvo a Deus pela oportunidade de poder ter esses momentos de oração. Então esse é um objetivo. Segundo, se você não tem ninguém que ora por você, amigo, então você é órfão espiritual, você precisa de alguém que ora por você. Então, se você não tiver ninguém, me manda mensagem, eu oro por você. Se for necessário, procure alguém que você goste, ore por alguém, tem alguém que ora por você, porque isso é fundamental. Mas eu acho que a grande maioria tem. Agora, eu quero incentivar você também a orar por alguém, mas orar assim diariamente, escolher pessoas que você ora mesmo, que você clama por ela, que você pede por ela, que você gosta dela de graça e que você anota o nome dela, anota os pedidos, que você se alegra com as vitórias dela, que você chora com as tristezas dela, pessoa que você ora por ela. Gente que Deus colocou no seu caminho, que Deus te deu para você ser um guardião espiritual dessa pessoa. Então, nessa semana de oração, eu quero incentivar você a escolher alguém pelo qual você ora, pelo qual você cria o hábito, você ter um caderninho de oração e anotar ali o nome dessa pessoa e você orar por ela todos os dias, lembrar, falar. Não é só, Senhor, abençoe todas as pessoas que eu gosto. Não. É falar o nome, é falar o problema, é falar as vitórias, é falar as angústias, é contar para Deus e apresentar a Deus essa pessoa, apresentar a Deus. Ministrar espiritualmente sobre a vida dessa pessoa através da oração. De ser um guardião espiritual de alguém. Eu quero incentivar você a isso. Então, se você não tem alguém que você é um guardião espiritual dessa pessoa, eu incentivo você a escolher agora alguém para você estar orando, tá bom? E aí vocês me contam como que está sendo aí esses projetos. Aliás, eu tenho visto aí alguns os temas da noite aí da semana de oração. Quero parabenizar a igreja, vocês compraram a ideia, vestiram a camisa. Parabéns, louvores maravilhosos, músicas lindas. Eu me emociono aí com as músicas que vocês cantam. A semana de oração tem sido muito legal. Tá bom? Falei bastante, né? Mas é isso mesmo. Vamos lá. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo. Nós vamos meditar juntos na palavra de Jesus. Eu quero ler com você hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10 é o texto que nós vamos meditar hoje. Lucas, capítulo 10, mas é claro, amigos, mais uma história extremamente conhecida, mas fundamental para nós aí termos a nossa jornada com Deus. Lucas, capítulo 10. É esse o tema que nós iremos conversar agora. Tá? Uma parábola. Jesus contou parábolas do reino. Nós falaremos, já falei da parábola do filho pródigo. Aliás, se existe uma parábola que você precisa conhecê-la e entendê-la detalhe por detalhe, é essa parábola. Leia sobre ela, leia o que Ellen White fala sobre ela, leia o que alguns autores escrevem sobre ela, porque é uma parábola fundamental para quem quer entender o reino de Deus. E essa parábola de hoje também apresenta esta verdade importante aí a respeito do reino de Deus, que já chegou, mas que ainda não, que está breve, mas que já podemos experimentar através da graça de Deus. Lucas, capítulo 10, verso 25 em diante. Então deixa eu já introduzir o meu tema aqui falando o seguinte. Queridos, o texto de hoje é uma das verdades mais importantes do reino de Deus. Se você não lembrar muito do que nós já falamos até aqui, você não pode esquecer o que eu vou falar hoje. É uma das verdades fundamentais do reino. Porque o reino de Deus, amigos, não é sobre você. O reino de Deus não é sobre a minha vida. O reino de Deus é sobre todos nós juntos. Vou até repetir. O reino de Deus é sobre nós. O reino de Deus é sobre pessoas. Porque Deus não veio salvar banco de igreja, Deus não veio salvar computador, Deus não veio salvar prédio, Deus não veio salvar carro, Deus veio salvar pessoas. E Deus quer salvar o máximo de pessoas possíveis, porque tudo que Deus faz é para isso, é para salvar pessoas. Deus quer salvar pessoas. Essa é a verdade fundamental do Evangelho. Deus quer salvar pessoas. E para que possamos entender isso, existe um sentimento que precisa habitar em nosso coração, que é o amor. E o amor, para que possamos viver como irmãos. Nós ouvimos essa semana uma verdade linda de que nós somos filhos de Deus. No reino de Deus, Deus não nos trata como súditos, Deus não nos trata simplesmente como servos, Deus nos trata como filhos. Filhos que servem, claro. Filhos que têm a alegria de servir ao rei, mas somos filhos, somos príncipes e princesas deste reino celestial que Deus está estabelecendo para nós. Agora, ao mesmo tempo, amigo, nós precisamos aprender desde já
a viver como irmãos. Afinal de contas, se nós somos filhos de Deus, não existe gordo ou magro, não existe negro ou branco, não existe rico ou pobre. Para Deus nós somos filhos. E se nós somos filhos, todos nós somos irmãos. E é difícil às vezes. Tem uma frase que diz que nós aprendemos a voar como as águias, a correr como os leopardos, mas não aprendemos a viver como irmãos. E é verdade. Nós ainda não aprendemos a viver como irmãos. E temos muita necessidade, sabe por quê, amigos? Porque o céu não vai ser dois, não vai ser um céu para cada um. Terá um céu só. E se aqui nessa terra você já tem vivido essa experiência de ter dificuldade de amar as pessoas como elas são, nós teremos muita dificuldade de viver juntos com elas lá. E a gente precisa aprender isso agora. Eu sei que é difícil. Tem pessoas que a gente não gosta de ter por perto. E tem pessoas que são tóxicas mesmo, que fazem mal para nós. Mas nós precisamos entender e ter olhar para elas com o olhar de Jesus, olhar de compaixão, olhar de amor e de misericórdia, de bondade. E esta mensagem, essa parábola do bom samaritano, nos ensina isso. E nós precisamos aprender esta linda verdade, viu, amigos? E aqui, quando nós entendemos essa parábola, precisamos entender também o contexto dela, que Jesus estava falando ali para pessoas que eram líderes religiosos naquele tempo e que eles precisavam compreender essa mensagem de maneira mais profunda. Vocês sabem que existiu uma rixa muito grande, antiga, entre os samaritanos e os judeus. E essa rixa era muito presente ali no ministério de Cristo, e Cristo teve que lidar com essa situação durante todo o seu ministério. E por que tinha essa rixa? Dois motivos principais. O principal era um preconceito histórico. Os samaritanos, eles eram responsáveis por viver e foram invadidos pelo Império Assírio, e ali eles tiveram uma mistura de raças, e os judeus achavam que os samaritanos não eram mais do povo de Israel, não eram mais do povo de Deus, porque eles misturaram a raça, enquanto o povo de Jerusalém, os judeus de Judá, da tribo de Judá, tinham sido levados para a Babilônia e depois retornaram. Então tinha esse preconceito histórico relacionado a invasões, a junção de raças, de famílias e tal, e isso causou um preconceito histórico depois daquela divisão das tribos do norte e das tribos do sul, onde a capital era Jerusalém e Samaria. O segundo motivo principal e histórico relacionado a este assunto era o motivo religioso. Os samaritanos não tinham mais liberdade para conseguir chegar em Jerusalém para adorar a Deus, e eles resolveram construir um templo para eles em Samaria. E ali, eles criaram ali alguma estratégia. Você lembra da história da mulher samaritana, onde Jesus conversa e começa a conversar com ela, falando sobre aquilo que ela vivia, e ela entrou neste assunto de adoração, porque esse era um assunto muito forte, aonde adorar a Deus. E aí Cristo fala que ele está buscando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, ou seja, não é em Jerusalém nem em Samaria, é no seu coração, que deve haver a adoração verdadeira sobre a nossa vida e para que possamos louvar o nome de Jesus. Agora, Jesus conta aqui essa parábola, é uma parábola conhecida, não vou me deter aqui a detalhes, mas interessante para nós tirarmos algumas lições. Olha o que diz o texto, vou ler com você esse texto. Acompanha comigo a leitura, diz assim, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como interpretas? E a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois textos são textos do Antigo Testamento, que Jesus repetiu algumas vezes e que as pessoas repetiam algumas vezes, porque era a maneira como os 10 mandamentos eram divididos. Amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos, e amor ao próximo, os 6 próximos mandamentos. Verso 28. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus, quem é meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-se semi-morto. Casualmente descia um sacerdote para aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-se, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele.
No dia seguinte tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Interessante que Jesus usou como referência aqui de pessoas que passavam pela estrada onde este homem tinha caído, eram líderes religiosos, eram pessoas que eram responsáveis pelas questões, o sacerdote, que é o pastor de hoje, e o levita, que era o músico, aquele responsável por levar o povo à adoração. Deus poderia ter usado aqui outras experiências, mas ele fez questão, porque ele estava falando para líderes religiosos, lá, intérpretes da lei, foi quem fez a pergunta. E Jesus sabia que essa pergunta era para poder, de alguma forma, pegar Jesus numa pegadinha. Mas Jesus, com muita sabedoria, tentou orientar e respondeu com esta parábola para responder a pergunta: quem é meu próximo? Quem que eu devo amar? Todos menos quem? Mas era essa a pergunta. Eu posso deixar essas pessoas aí que são impuras, que são a escória da sociedade, essas não é meu próximo, né? Meu próximo é quem faz a mesma coisa que eu faço, meu próximo é quem está no meu círculo de amizade, esse é o meu próximo, é quem de fato está perto de mim, é isso? E aí Jesus conta essa parábola para poder orientar acerca deste assunto. Aqui tem muitas lições, eu poderia passar aqui bastante tempo falando sobre vários pontos que esta história tem nos apresentado, mas eu quero terminar apenas com 3 lições que eu tiro desta parábola. Eu queria muito que essas 3 lições ficassem profundamente guardadas no seu coração nesse nosso encontro de hoje. Por favor, amigo, anote essas 3 lições que eu, Rafael, tirei desta parábola para a minha vida e tem feito muita diferença para todos nós. Primeira lição. Primeiro, nós estamos muito distraídos da nossa correria de vida. Estamos num período em que o ser humano está distraído demais. Nós não temos tempo para nada. Nós estamos ocupados. Achamos que precisamos ter o nosso tempo todo cheio de coisas. Queridos, nós precisamos entender que vivemos num período em que a gente não tem notado mais as pessoas, estamos com o nosso coração cauterizado pela compaixão. Nós não estamos mais olhando com olhos de amor pela dor do próximo, de pessoas que nós enxergamos. Amigos, por favor, não permita que a sua sensibilidade espiritual seja derrotada pelas artimanhas do inimigo. É tanta notícia ruim que nós meio que já acostumamos com elas. Agora, nessa pandemia, morreu tantas pessoas, mais de 70 mil pessoas, e a gente cada dia escuta: olha, morreu mais 1.000 hoje, morreu mais 1.300, morreu mais 1.200, e a gente já chega um momento em que para nós estamos bem, que quando morre menos de 1.000 a gente fala: morreu pouco hoje. Olha aí, amigo, isso é preocupante. Nós precisamos entender, amigo, que cada vida que se perde é um filho de Deus que muitas vezes poderia ter tido oportunidade de salvação e não teve. São filhos queridos pelo qual Jesus morreu na cruz por eles. Nós estamos distraídos demais, distraídos com coisas que não têm muito valor e que muitas vezes têm nos tirado dos propósitos que o nosso Deus colocou para o nosso coração. E sabe, uma das coisas que mais tem distraído a nossa vida, por incrível que pareça, por mais triste que possa parecer, é a própria religião. Nós muitas vezes estamos extremamente preocupados com as nossas atividades religiosas e com um monte de programa que nós temos que fazer na igreja, que nós estamos esquecendo de ser cristãos, de vivermos o nosso cristianismo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você está preocupado aí com a política do mundo, com a política da igreja, com a política do cargo, com a política do pastor, do fulano, do ciclano, do músico, do irmão, da roupa, amigo, enquanto você está preocupado com essas distrações, o diabo está levando pessoas para o inferno. E Deus nos chamando para trazer pessoas para o reino, porque o reino de Deus está próximo e nós precisamos apresentar: arrependam-se, arrependam-se. Essa é a nossa mensagem. O rei está vindo, arrependam-se. A mensagem está aí, os sinais estão claros, amigo.
As pessoas querem conhecer a verdade, as pessoas querem ter esperança, mas nós estamos distraídos. O diabo tem derrubado pessoas nas estradas da vida. Pessoas que se sentem um lixo porque são pecadores, porque erraram, porque não têm sentido para a vida, porque não encontram esperança, porque não têm paz, famílias destruídas, o pecado está aí reinando. Olha, amigo, o mal que esse mundo tem vivido, e Deus tem nos chamado para viver uma experiência espiritual ao lado dos nossos irmãos. Entenda isso. Nós não podemos perder a sensibilidade. Sim, você precisa se envolver com as coisas da igreja, mas nunca perca o foco no que é mais importante, que é na salvação das pessoas, em amar as pessoas. Amigo, tem horas que a gente precisa parar um pouquinho para ouvir as pessoas. Eu sou pastor, amo visitar pessoas, amo estar na casa das pessoas e tem vezes que eu sento no sofá, fico ali 2 horas escutando a pessoa falar, e depois de 2 horas a pessoa olha para mim e fala assim: pastor, muito obrigado pelo que o senhor fez por mim. Eu falei: não fiz nada, eu fiquei sentado aqui no sofá. Mas para ela foi muito, porque ela precisava de alguém para poder ouvir. Hoje nós não estamos parando para ouvir as pessoas. Você entra num elevador, a pessoa fala assim: oi, tudo bem? Aí você fala tudo, ou você pergunta tudo bem, a pessoa responde tudo, aí você fala: ok, que legal, tchau. Mas se alguém falar assim: não, tá tudo mal, minha vida tá horrível, eu briguei com o marido, você fala: meu Deus do céu, olha aí, eu atrasado desse jeito, essa pessoa tá querendo desabafar. Nós não gostamos, amigo, de gastar tempo com a dor do outro. E muitas vezes, quando gastamos para fofoca. E isso é um pecado tremendo, tremendo. Nós precisamos entender, amigo, que nós temos que olhar com os olhos de Cristo, e os olhos de Cristo é um olho de amor, um olho de compaixão, um olho de misericórdia, e Cristo nos ensinou isso. Cuidado com as distrações e foque naquilo que de fato é importante para o reino de Deus. Segunda lição que eu tiro dessa história é: Deus quer que nós possamos usar para Ele o que tivermos nas mãos, tudo que for disponível. Que o amor ao próximo não seja somente no mutirão de Natal, quando a gente vai no supermercado pegar alimento, nem quando a gente vai entregar e pagar a luz de alguém e tirar foto e botar no Instagram, amigo. Isso não é amar ao próximo. Isso não é entregar sopa na rua e ficar mostrando para todo mundo. Isso não é amar ao próximo. Amar ao próximo, amigo, é o dia a dia. É você criar um hábito de amor. O hábito de compaixão, o hábito de se preocupar com as pessoas, de querer ver o bem das pessoas, de poder fazer o que você tem condições. Um contato, um amigo, uma oportunidade, um jovem que precisa, sabe? Amigos, isso é extraordinário. Quantas pessoas que Deus colocou na minha vida, que se não tivesse colocado, se não tivesse participado da minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje. E nós precisamos ter esse entendimento de que Deus deseja que pessoas entrem na nossa história para que possamos estender a mão a ela. E não tem preço, amigo, quando você olha alguém que teve a vida transformada e você sabe que você foi um instrumento nas mãos do grande artista que é o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso e nós precisamos compreender isso. E infelizmente nós somos egoístas demais. Nós só pensamos em nós, em quem nós gostamos, em nosso próprio bem-interesse, mas qual que é a maneira que Deus tem de quebrar esse egoísmo que tem em nossa vida? Ele tem a maneira, amigo, de colocar pessoas para que possamos cuidar, de colocar coisas para que possamos cuidar. Quando Deus nos deu o tempo, os recursos, é para que nós possamos ter o nosso egoísmo quebrado. Quando Deus nos deu o dinheiro, é para falar assim: filho, olha, eu estou te dando, mas é para você ir quebrando o seu egoísmo com Ele, devolvendo seu dízimo, sua oferta, ajudando o próximo, se preocupando, sendo um canal de bênçãos para as pessoas, para a obra de Deus, para o crescimento da obra. Deus está moldando o seu egoísmo enquanto isso está acontecendo. Filho, nós precisamos fazer o que tivermos à disposição para fazer. Talvez você não tenha muito, mas você tem um sorriso para dar. Você tem um aperto de mão, você tem um abraço. A pandemia pode fazer o pior mal, eu já falei isso, que é esse distanciamento. Nós temos que ficar distantes por causa da doença, mas nós podemos estar próximos de outras formas. Use as ferramentas para que isso possa de fato acontecer. E última lição, e essa para mim é fundamental. Quem que nós somos nesta parábola? Quem é você nesta parábola? Quem sou eu nesta parábola? Nessa parábola, cada personagem representa algo. Eu posso até dizer que você pode ser o que você quiser. Você pode ser o sacerdote que passa reto, você pode ser o levita, você pode ser quem você quiser.
Mas nessa parábola a gente precisa entender que na ideia de Deus, na ideia de Cristo, quando ele contou a parábola, o bom samaritano era ele. Ele é o estrangeiro. Jesus é o estrangeiro que passou, que se preocupou com as pessoas, que estendeu a mão a elas. Jesus é o estrangeiro. Aquele que foi roubado, aquele que estava caído no meio da estrada, são os diversos filhos de Deus espalhados por este mundo. Em algum momento, talvez eu já fui este homem que foi roubado pelo diabo e deixado semi-morto, e Cristo foi lá com seu amor e graça e trouxe vida de novo para mim. Em algum momento, sim. Mas hoje, queridos, a igreja Jacarandá, sabe quem Deus deseja que essa igreja seja hoje? Deus deseja que a igreja Jacarandá, que o povo de Deus nessa terra, seja o dono da hospedaria. Quem nós somos nessa parábola? Hoje nós somos o dono da hospedaria. Aquele para quem Cristo entrega este ferido, dá recursos e diz assim: cuida para mim. Cuida para mim que quando eu voltar, eu vou recompensar você. Cuida para mim. Amigo, Deus tem trazido pessoas para a sua igreja e olhando para mim, para você, dizendo: filho, cuida para mim. Você é esse dono da hospedaria que tem que usar as suas mãos para receber com amor. Esse homem que caiu na mão dos salteadores e usar de misericórdia para com ele, com olhar de amor, com olhar de oportunidade. Eu já contei para vocês, eu fui para a igreja adventista praticamente sozinho, de uma família de ex-adventistas, minha mãe totalmente revoltada com a igreja, e a minha igrejinha pequenininha, de 40 membros, lá aqui no interior de Minas, pequenininha, foi um instrumento de Deus para cuidar de mim. E se hoje, louvado seja o nome do Senhor, eu posso servir a obra dele de maneira integral, é porque aquela igrejinha acreditou na minha vida, olhou para mim com amor, estendeu a mão para mim, fez o possível, a oração, o cuidado, o incentivo, me ajudou a entender os caminhos que eu precisava seguir. E isso fez toda a diferença para a minha história. É assim, querido jovem, querido amigo desta igreja, Deus deseja que você seja este homem da hospedaria, que está aí responsável de receber os filhos de Deus e de cuidar deles. Ser guardiões espirituais. Porque diz o Salmo 23 que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa bondade e misericórdia é o desejo de Deus para que possamos ter para com os filhos dele, no reino dele. Você está distraído demais? Você tem tido um coração muito egoísta, pensando somente em você? Será que você não entendeu que Deus deseja que você estenda misericórdia? Você tem dificuldade de amar as pessoas? Você tem pouca paciência? Você tem pegado ranço com muita facilidade, como dizem as expressões? Deus quer transformar o seu coração, amigo, para que você aprenda a viver como irmãos nessa terra, até o dia em que Deus nos levará para a sua família no céu. Falta pouco. Mas enquanto isso não acontece, o meu desejo é que você esteja preparado para se encontrar com Ele, fazendo o que você tiver condições de fazer para amar as pessoas. Ó Senhor, Tu conheces meu viver, o meu coração, todo o meu ser. Aonde eu estou, estás também, sempre estás me vendo. Tu sabes as coisas que eu digo, estás comigo, conheces meu choro e meu sorriso, sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor, eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás.
antes, bem antes de eu nascer, sabias meus dias, todo meu viver. O meu futuro está em tuas mãos, sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor, eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Tu me sondas, me conheces. Tu me sondas, me conheces. Tu me sondas, me conheces. Sempre estás me vendo. Sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor. Eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Esse é o seu desejo? Quantos querem? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra é luz para a nossa vida e nós louvamos pelas mensagens lindas que nós podemos aprender na Tua palavra. Que a mensagem que foi apresentada hoje, ó Deus, seja um recado dos céus para o coração dos Teus filhos, ali nesta região do Espírito Santo. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que possamos aprender a amar as pessoas. É difícil, Deus, nós somos pecadores, nós falhamos, nós julgamos, nós rotulamos as pessoas, mas nos ajude a amar e a olhar a elas com o olhar de Cristo, a fazer o bem para as pessoas, entender a mensagem central do Evangelho, do cristianismo, que é esse amor abnegado, esse altruísmo que é tão necessário na nossa jornada de fé. Ó Pai querido, que pessoas conheçam o Cristo que nós conhecemos e encontrem esperança e amor para que possam viver uma vida de tranquilidade. Transforma o nosso coração e faça a Tua obra em nós. Nós te louvamos e te agradecemos pelo poderoso e sacrossanto nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.